O Aedes aegypti vem se fortalecendo a cada dia, ele está mais resistente e, claro, conseguindo se reproduzir com muito mais facilidade, né? Isso, e para explicar as mudanças do mosquito, a gente recebe aqui no estúdio hoje o biólogo Leandro Bernardes. Leandro, obrigada pela sua presença, boa tarde. O mosquito está de fato mais resistente e por quê? Boa tarde, Daniela, Thiago. Realmente está mais resistente, né? O que a gente tem percebido é que, devido ao uso de uma maneira, às vezes, até indiscriminada, de uma variedade de tipos de inseticida, passa a selecionar populações mais resistentes. Mata, geralmente, a maioria dos mosquitos, mas sempre tem alguns indivíduos que são resistentes àquele produto, por questões da genética do mosquito, né? E selecionando dessa maneira, a população, uma nova população acaba ressurgindo com resistência a produtos. E a gama variada de criadouros também. Ô Leandro, a gente sempre soube que o mosquito só se reproduz em água limpa e parada. Na verdade, não é mais assim, né? Hoje caiu por terra isso, né? O que a gente tem observado é até em lata com resto de tinta, a gente tem percebido o Aedes, né? E a região do litoral, em embarcações com água salobra, e foram capturadas larvas de Aedes aegypti. Então, hoje a gente não pode alegar mais isso, né? Então, assim, alguns comportamentos já não cabem mais, né? Essa história que a gente ouvia aqui, só pica durante o dia, também não é mais assim. Também não. Ele tem o hábito de picar diurnamente, né? Mas à noite ele tem atividade mediante a fonte de luz. Luz acesa durante a noite, televisão ligada, ele fica ativo. Uma casa vazia o dia todo, ele vai ter à noite para picar a pessoa para se alimentar, né? Então ele existe essa diferença. A gente sempre ouviu falar que o mosquito não consegue se deslocar por grandes distâncias. Isso é verdade? Ou é mito, ou realmente ele consegue sair e a gente perde o controle de onde o mosquito está? Ele consegue percorrer distâncias grandes, mais de 1 quilômetro, mais de 2 quilômetros já foram detectados. Mas a tendência é ele ficar próximo aos quarteirões da onde ele se proliferou, né? Geralmente um raio de 100 metros. Por isso que os bloqueios e a aplicação de inseticida é feito por segurança num raio de 200 metros ao redor do caso positivo. Mas você nos contava que já foram encontrados mosquitos muito distantes dos criadouros, né? É um comportamento diferente também. Diferente. Quando o bloqueio é realizado de uma maneira que consegue se abrir um número grande de casas e realmente limpa, digamos assim, os imóveis, retiram todos os criadouros, a tendência dos mosquitos remanescentes é encontrar criadouros numa parte mais alta, caixas d'água muito altas, o que não é comum de se encontrar. Então força o mosquito a procurar outras fontes de água para fazer a oviposição. Uma coisa que eu fiz em casa, quero saber se acertei ou se errei. Eu espirrei repelente na janela do quarto e também na redinha de proteção. Realmente protege. Espanta o mosquito ou não, não vai adiantar nada, somente no corpo mesmo. No corpo, ele é testado dermatologicamente, então a função principal é na pele, né? A gente tem percebido até de relatos da própria população que percebe o mosquito sentando no inseticida plugado na tomada. Então, é complicado. A gente sempre recomenda usar na pele, mas isso também a gente não considera segurança total. A vistoria nos imóveis tem que ser feita, né? 10 minutos semanais é o suficiente. Choveu, dá uma olhada no quintal, o bate-papo também com a vizinhança ajuda. Presença de pernilongo picando de dia sempre é um sinal de que tem criadouro nas proximidades, né? Pela a tendência dele de ficar próximo aos criadouros, esse bate-papo funciona. Agora, Leandro, a gente conversava aqui antes, quer dizer, a situação está ruim agora, mas a tendência é que piore, porque o pico da doença ainda não chegou, né? Não chegou, Daniela. O que a gente tem percebido nos anos que se passaram é que o pico sempre é abril, né? Por mais que a região toda está num trabalho intensivo de controle, de nebulização, mas são as condições ambientais realmente que interferem no andamento da epidemia. Caiu a temperatura e começa a umidade relativa do ar, consequentemente, cai também, é o que influencia na sobrevida do mosquito. Tem algumas pesquisas de mudança, de fazer um mosquito geneticamente modificado. Isso influencia ou não vai resolver nada? Nos testes que têm sido feitos, particularmente na região nordeste, né, tem percebido uma influência grande na queda de mosquitos. Erradicar é quase impossível, mas tem vários tipos de técnica hoje, transgenia, tanto para esterilizar o mosquito, para produzir mosquitos estéreis na prole, né?
tem surtido efeito. A média aí é de 80% a 85% de redução de mosquitos. A erradicação é praticamente nula, mediante a oferta de criadouros, adensamento humano, então é complicado. Mas caindo o número de mosquitos existentes na região, não ocorre uma epidemia em larga escala como tem ocorrido esse ano.